E o Padre Gilberto usava uma frase muito bonita, que o louvor de Deus consiste no desejo contínuo de estarmos unidos a Deus. Ele nunca perdia aquela classe de bondade, humildade, paciência, aquele jeitinho orante dele. Ele sabia lidar, ele sabia ouvir cada pessoa, sem antes dizer, sem antes falar, mas ele ouvia de maneira profunda. Então a obra do Padre Gilberto foi uma obra profética. Ele já foi, mas ele deixou solidamente implantado a fraternidade Javé Salvador, hoje Jesus Salvador. Eu acho que celebrar os 30 anos da Fraternidade Jesus Salvador é importante a gente fazer aquela primeira pergunta: como surgiu essa obra, como surgiu a Fraternidade Jesus Salvador? A Fraternidade Jesus Salvador, ela surge aqui na casa que hoje nós chamamos de Casa Geral, que é a casa onde o nosso fundador viveu os últimos anos da sua vida. O Instituto, tanto masculino como feminino, iniciou o Padre Gilberto como um dos diretores da antiga FAI, aqui da Assunção, no Ipiranga. Então os jovens começaram a procurá-lo e aí começou ele sentir que isso era a vontade de Deus. O Padre Gilberto, sempre o ministério dele foi de muita escuta, ele sempre foi muito de ouvir as pessoas. E aí foi a partir daí que ele percebeu que Deus o chamava diante de tantos jovens que o procuravam, justamente numa faculdade onde se preparava jovens para serem padres. A primeira vez que eu os vi foi lá na Cúria Diocesana de Santa Amaro, quando dois padres, ou seja, Padre Eugênio e o Padre Gilberto, procuraram-me para falar de uma iniciativa deles. O que eles desejavam, o que estava presente no coração deles. Eles me expuseram toda uma formação, porque naquela época, pode bem imaginar, a diocese, não só a diocese, o Brasil, passava por uma visão teológica um pouco diferente. Então eles queriam ter um seminário orientado pela renovação carismática. E ele estava sentindo que Deus o movia para uma coisa nova, mas até então não se tinha uma clareza completa daquilo que Deus estava lhe pedindo. Então ele se reuniu com um grupo de leigos que estava mais junto dele para iniciar uma obra, não é? Então, quando a gente vai ali na sala onde está a casa, onde tudo iniciou, a gente costuma dizer que a fraternidade ela tem o seu início naquela sala, não é? E a gente costuma dizer até que faz uma recordação da sala do cenáculo, porque é no andar superior, não é? Então, vamos dizer que ali o Padre Gilberto com esses leigos, na presença de Nossa Senhora e da Igreja Triunfante, eles vivem um Pentecostes, não é? Porque a fraternidade ela surge a partir da experiência que o Padre Gilberto fez com o movimento da renovação carismática católica. Ele desejou conhecer mais a fundo, começou a fazer leituras. Quando ele soube de um grupo de oração que havia aqui no Ipiranga, onde tinha uma irmã e uma senhora. E ele foi nesse grupo de oração e depois do grupo, aquela senhora perguntaram se podia rezar por ele. Ele, por educação, sempre muito educado, deixou. Então essa irmã e uma senhora, Dona Clotilde, impuseram as mãos, começaram a orar sobre ele, né? Aí oraram, perguntaram: "Pai, o senhor está sentindo alguma coisa?" "Não, não estou sentindo nada." E oraram por ele e terminou o grupo de oração. No dia seguinte, por recomendação médica, ele tinha que fazer algumas caminhadas. Ele estava caminhando,
quando de repente ele sentiu que dentro dele fluía algo novo que ele não tinha antes. Um gosto de orar, uma maneira nova de louvar, e a partir daí ele foi percebendo que alguma coisa tinha acontecido com ele, e depois ele já por ter conhecido, ele foi vendo que ele tinha sido batizado no Espírito Santo. E daí para cá tudo começou a mudar dentro dele de maneira muito mais profunda. Ele já tinha toda a sua vida sacerdotal, mas essa vida entregue a Deus da maneira mais profunda, a ser usado mais pelo Espírito Santo, foi a partir deste momento com o batismo no Espírito Santo. Não basta estar cheio, pleno do Espírito Santo. É necessário levar adiante a obra do Senhor. É necessário transbordar, um transbordamento de amor. E de sincera caridade e amor pelos irmãos, pelas irmãs, pecadores ou não. E é muito interessante porque o padre foi ordenado sacerdote no ano de 1950, propriamente no dia 5 de dezembro. Então ele viveu antes do Concílio Vaticano II, viveu durante o concílio e após o concílio. Não é? Então eu acredito que aquela oração que João 23 fez na abertura do concílio para que o Espírito pudesse soprar um vento novo no interior da igreja, ele chegou, esse sopro, ao coração do nosso pai fundador, do servo de Deus, Padre Gilberto, que está em processo de beatificação, canonização. Então, a fraternidade, de um modo assim bem sintético, ela surge com este grupo de leigos e que depois ela vai se desabrochar na fundação dos institutos, do seminário, da casa de formação, não é, dos irmãos salvistas, que formaria sacerdotes carismáticos consagrados para a igreja e para o mundo, e também as nossas irmãs salvistas, que surgem concomitantemente conosco, mas que é um fruto da fundação da Fraternidade Jesus Salvador. E um dia ele falou: Gabriela, você pode ir lá em casa? Aí contou, eu tenho um grupinho de jovens assim, e uma vez por mês eles vão lá para casa para a gente rezar. Eu gostaria que você fosse lá para falar com eles, rezar com eles. E num determinado momento eu falei: padre, sabe o que tem que fazer? Tem que rezar para Deus fazer com que haja um seminário só de seminaristas da renovação. Se não for da renovação, não pode entrar nesse seminário. Porque não tem. Esses meninos ficam sofridos desse jeito. Precisa, vamos começar a rezar. Ele fez para mim assim, aquele jeitinho calmo, né? Então vamos, Gabriela. Falei: então, a partir de hoje, então, a gente vai começar. Ele falou: não, começa agora. Agora? Eu estava sentada numa das poltronas lá. Aí levantei, não pergunto o que eu rezei, porque eu não sei. Veio espontâneo e eu fiz a oração. Quando foi dali, não me lembro se foi uns 2 meses, alguém ligou para mim: Gabriela, você sabe, o Padre Gilberto, ele já começou o seminário. Sabe aquele seminário que disse que tinha que começar com um menino só da renovação? Ele já começou com uma turma de 20, não sei quanto. Falei: pelo amor de Deus. Liguei para o Padre Gilberto: padre, o que o senhor está fazendo? Me contaram isso. Não pode ser com 20 e tantos meninos. O senhor tem que começar com uma meia dúzia, assim, pouquinho. E ele com aquela calma. Gabriela, agora já foi. Foi assim que começou. Então eu costumo dizer que eu acendi um fósforo. E Deus fez essa labareda que é hoje, né? O Padre Gilberto, ele funda a fraternidade, os institutos e, consequentemente, a Casa de Formação Seminário como o primeiro seminário carismático do mundo. Isso a gente comprova porque Padre de Grandes, que era um grande pioneiro da renovação carismática, que tinha o dom de milagres, Frei Raniero Cantalamessa, quando esteve conosco e que agora é cardeal no Vaticano, eles mesmos, andando pelo mundo, eles nunca souberam de uma casa de formação, de um seminário que formava jovens, todos eles com a espiritualidade carismática. A Fraternidade Jesus Salvador, através do Padre Gilberto, ela tem essa graça e ao mesmo tempo essa ousadia, não é, de fundar o primeiro seminário carismático do mundo.
não é? Porque uma coisa é dentro de alguns seminários, casas de formação, acolher alguns jovens que têm essa espiritualidade carismática ou que vieram de grupos de oração. Outra coisa é se falar de uma casa de formação, de um seminário que acolhe exclusivamente os rapazes, né, que vêm do grupo de oração, ou seja, todos eles carismáticos com essa espiritualidade. Um seminário como tal, isto é, vocês seriam os formadores, eles estudariam normalmente nas nossas faculdades, institutos e assim por diante, não há dúvida. Mas eu respondi de uma maneira muito simples. Meus caríssimos, não os conheço devidamente. No entanto, eu digo, como digo para todos aqueles que vêm e apresentam certos projetos na diocese, se é de Deus, vai caminhar. Vai prosperar, mas se não for, amanhã ou depois morrerá. Por isso não nos preocupemos. E aí dei então carta branca para que eles iniciassem esta iniciativa. O sonho dele se realizou porque era sonho de Deus também. Hoje, olhando para a fraternidade, é uma coisa concreta, que tem muitos padres e se divulgou. A ação do Padre Gilberto foi uma ação de profeta. Ali também morou conosco as irmãs no começo, porque não havia casa, então havia a mesma casa, uma separação, onde ficava a parte, ficavam as irmãs e os seminaristas, e ali começou os estudos, né? Eu me recordo da minha experiência chegando no seminário em 95, o Padre Mário gritou: "Ei, tá chegando mais um corajoso aí, bem-vindo, vem de juntar a nós", né? Então, esses dois sacerdotes foram muito importantes, né? E o Padre Gilberto, ele muito escuta. O Padre Gilberto foi um sacerdote que era incrível. Ele era uma pessoa muito discreta, muito serena, muito calma. Ele era prudente, humilde, sábio, muito sábio. Ele foi simplesmente um instrumento de Deus. Uma bênção de Deus para o que iria surgir. O coração estava aberto e isso que era importante. Então, o que chamava a atenção na pessoa do Padre Gilberto era a disponibilidade dele, a amabilidade, acolhia todos, sem distinção. Muito sereno, muito profundo. Ele era um padre muito piedoso, então a presença dele marcava. Ele falava mais com o seu ser do que com palavras, né? As palavras às vezes eram necessárias, mas não era muito importante, porque se percebia nele. Então, ele era uma espécie de um ícone que a gente ficava olhando e admirando, vendo um sacerdote tão tomado. Humanamente, né? A humanidade dele era um homem muito, muito fino, muito educado, de uma postura fantástica, né? E também espiritualmente era uma beleza extraordinária. Então, para todos, a imagem do Padre Gilberto era uma daquilo que mais marcava quando ele estava no nosso meio. A gente ficava observando ele, percebia que algo diferente estava sobre aquele sacerdote. Dava para ver que ele era uma pessoa muito orante, não é? E quando eu tinha minhas dúvidas, que eu vinha falar com ele, algumas coisas me marcou muito. Como, por exemplo, uma vez eu estava conversando com ele e ele disse: "Minha filha, você quer ser santa?" E olha, naquela hora, parece que o mundo inteiro parou e os segundos ficaram como se fossem horas, porque eu queria saber qual que era a receita que ele iria me dar. E ele disse: "Não julgue. Não julgue." E aquilo nunca eu esqueci. Realmente, a santidade está muito atrelada a você não julgar, apenas entregue. A vida dele era um testemunho de humildade. Definir o Padre Gilberto com palavras, não teria palavras para defini-lo, aquilo que ele é, tanto que daqui a pouco a definição é um santo, né? Mas um santo, ele apresenta os aspectos diversos, né? E cada santo tem algo muito peculiar que se manifesta numa pessoa, porque cada santo traz uma faceta de Cristo que se torna muito visível, e aí é o corpo de Cristo. O Padre Gilberto, como eu disse, ele era muito sereno. O Padre Gilberto, a maior beleza dele estava na alma.
E eu que fiquei como confessor dele. Então, eu tive essa graça, essa honra de ouvir a alma dele, né? Algo profundo que você só apresenta isso numa confissão. E ele fazia algumas confissões, desde a infância até a vida toda, chamada confissão de vida. E eu fiquei muito admirado como que uma pessoa, desde criança, pôde viver sobre a graça, sobre o poder de Deus de maneira tão extraordinária. Ele foi sendo aperfeiçoado ao longo da vida. É tanto que ele mesmo fala que nunca cometeu um pecado mortal. E eu, como padre ouvindo, se posso ser testemunha disso. Santo Agostinho dizia que havia duas categorias de santo. Aqueles que nasceram e se conservaram na graça a vida toda, e aqueles que foram para o caminho errado, pecaram e Deus colocou na graça. Então são as duas linhas de santidade da igreja. Então o Padre Gilberto vem dessa linha, que nasceu na graça, foi batizado e conservou durante toda a vida na graça, né? No Padre Gilberto eu via estampado essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Quando eu conheci, já o conheci nesse estado. Durante 10 anos convivendo com ele, eu nunca ouvi ele murmurar, nunca ouvi ele falar mal de ninguém. Surpreendia da caridade que ele tinha, de uma esperança que ele tinha, de uma certeza que ele tinha das coisas eternas, que aquilo mexia com a gente. Ele sofreu muita calúnia, perseguição. Não foi tão fácil nos inícios. As dificuldades que surgiram dentro do próprio grupo, dificuldades estas ou aquelas, problemas, até de moradia. Eles moravam às vezes apinhados no começo. E nós vemos tudo isso ele com, no coração dele, uma serenidade. Isso eu acho uma grande virtude. É tanto que em Santo Amaro mesmo, não só por causa do, não por causa do bispo, mas por causa, sabe, que toda a questão ao interno da igreja, num determinado momento o seminário deixou de existir. Simplesmente, sem saber o motivo, veio a notícia: a partir de hoje se pode ficar aí, mas não se vai ordenar nenhum padre no instituto. Eu me recordo que chegou esse momento, eu digo, como você precisa de alguém de fé, de alguém firme. O Padre Gilberto chamou a todos nós que estávamos lá e disse simplesmente isso: olha, a situação é esta. Acabaram o seminário, disse que aqui não vai, quem está aqui não vai mais ser padre. Mas depois ele disse a realidade que estava acontecendo, mas depois ele afirmou: mas eu garanto, os que ficarem aqui serão padres. Aí você estava diante de duas notícias. De uma, que o seminário não existe mais, e outra, o fundador afirmando: os que ficarem aqui vão ser padres. A gente tinha que escolher. Ele disse: não vou segurar nenhum de vocês, mas eu garanto isso para vocês. Era tão firme na fé, tão certo. Aí houve um momento lá, até o Padre Martinho, tinha uma piscina na época da casa, se jogou na água: vamos ficar. Aí pronto, ficou todo mundo, estamos aqui. E sem motivo nenhum, assim como acabou, depois veio a notícia: pode continuar. E os que ficaram foram padres. Então essa perseguição e um carisma novo na igreja, ele é sempre, é normal e é bom, porque isso se vai justamente provar se aquele carisma é de Deus, se aquele carisma está preparado para resistir os embates da vida, o combate da vida, porque faz parte da vida, né? Então o Padre Gilberto, ele estava claro, decidido e enfrentou de uma maneira serena. Então ele foi como um místico na sua alma. Então por isso que eu costumo dizer a meus irmãos que a maior riqueza do padre, do nosso fundador, foi interna. É uma beleza de dentro. E é importante nós percebermos que quando Deus ele suscita uma obra no coração da igreja, se utilizando de uma pessoa, e no nosso caso a pessoa do nosso fundador, o Padre Gilberto, ele coloca também um carisma, uma espiritualidade, não é? Sempre na comunhão com a igreja, porque um carisma verdadeiro que tem uma espiritualidade sólida caminha sempre na comunhão com a Santa Igreja, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o Papa Bento XVI chegou no Brasil, ele falou que o Brasil seria um celeiro, e de fato ele está sendo, né? E a obra do Padre Gilberto encaixa exatamente aí. Praticamente conheço os salvistas desde a minha chegada aqui. Antes não tinha noção, né, deste carisma. Mas chegando aqui, 8 anos atrás, eu pude entender um pouquinho, né,
esse novo carisma, né, que Deus deu à igreja. E o Padre Gilberto, a partir da sua experiência pessoal, ele tem muito claro que o nosso carisma seria o louvor de Deus. Eu tenho o costume de louvar antes de entrar na renovação, por causa de um livro que eu li. E eu com louvor, fui passando louvor para o padre passou louvor para vocês e o louvor está aí. Vocês não sabem o que tem na mão no louvor. O Padre Gilberto, quando ele pensa no louvor de Deus, não é apenas um levantar os braços ou louvar a Deus, que claro, também faz parte, mas é um modo de viver, não é? Um estilo de vida, que se baseia praticamente no próprio Cristo, que é o louvor do Pai por excelência. Então, este louvor de Deus, ele tem como ponto central o Cristo que louva, mas não só que louva, mas o Cristo que vive esse louvor a partir da pequenez, da humildade, e essa pequenez e humildade que nada mais é do que uma união entre a vontade de Cristo com a vontade do Pai. E esse louvor depois ele vai transbordar na ressurreição também do Senhor, e que para nós salvistas todo esse mistério se atualiza e encontra o seu lugar muito importante no mistério da liturgia. Porque a liturgia vai nos dizer, o Concílio Vaticano II, que é a atualização do mistério pascal de Cristo. Então, quando nós mergulhamos a nossa vida no mistério da liturgia, nós participamos de todo este louvor de Cristo e nos beneficiamos dele, e nesse louvor nós nos santificamos. Não é? Padre Gilberto veio aqui com essa ideia ou desejo de um grupo da renovação carismática. Eu diria mais do que isso. Ele veio para formar um grupo de louvor a Deus. Os salvistas têm que aprender a caminhar no louvor. Caminhar, andar no louvor. Os salvistas têm que aprender isso. Porque se eles aprenderem isso, eles conseguem passar adiante para a paróquia onde eles vão servir, para os lugares onde eles vão, as casas onde eles vão. Eles conseguem passar o louvor, ensinar as pessoas a louvar, que a pessoa não sabe. Como diz o Salmo, né? Deus habita no louvor. E andar, a boca louvando, e o pé, um pé fala amém, nas passadas, um pé fala amém e outro aleluia. Amém e aleluia. Para não dar entrada para o inimigo de Deus derrubar você. Só vi você tem que ter o guarda-chuva de manto de Maria e de fogo do Espírito Santo. Tem que arrumar um guarda-chuva para andar embaixo. Não pode sair de baixo. E claro que depois esse carisma do louvor de Deus como estilo de vida, ele acontece no cotidiano, nas pequenas coisas, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na missão, quando eu estou na cozinha, faxinando. Procurar dar sentido à vida, glorificando e louvando a Deus. Sobretudo nesse mundo onde as pessoas estão tão deprimidas, vazias, sem sentido de viver, o nosso carisma ele aponta que nós fomos feitos para a glória de Deus. Né? E o Catecismo da Igreja vai dizer isso, que o homem foi criado para o louvor e a glória de Deus. É difícil você achar um lugar onde o povo se reúne para louvar mesmo. Isso eu só vejo nos salvistas. Posso dizer, nestes 8 anos que eu conheço o carisma salvista, de entender um pouquinho que o carisma que o fundador deu à igreja, né, do louvor, né, do agradecimento a Deus, sobretudo em formas de liturgia, né, ele tem atingido muito as nossas comunidades. E eu não só me uno nesse sentido interior e espiritual, mas eu comungo na Eucaristia o próprio louvor, que é o Cristo eucarístico, que é o Cristo vivo, e nesse caminho Deus vai enchendo a minha alma de alegria, de serenidade. Esse carisma deveria se espalhar mais na igreja. Eu já visitei algumas comunidades na Europa, né, que eles estão se expandindo, já foram para a Europa. Mas eu acredito que a meta desse instituto é abrir as portas para a África, por exemplo, para a Ásia. Isto é, um contexto missionário.
Porque eu acredito que esse carisma não é feito para ficar aqui no Brasil. Esse carisma é feito para ser espalhado, para ir longe, em outros lugares, outros continentes, levar a palavra de Deus, evangelizar. E hoje o Instituto, pelo fato de ser na maioria deles jovens, né, quer dizer jovem até 40 e poucos anos, mas pelo fato de ser jovens, eles têm um entusiasmo que atrai a juventude. Então, a espiritualidade dos salvistas, ela é nitidamente carismática. Padre Gilberto tinha isso muito claro, né? Ele diz na Constituição de 95 que nós não deveríamos ter medo dos olhares reprovadores acerca de nós. Ele dizia, não, nós precisamos levantar os braços, nós precisamos orar no Espírito Santo, nós precisamos exercer os carismas, porque é um dom que Deus nos deu. Então, a espiritualidade carismática, ela faz parte da identidade dos salvistas e ela está muito unida ao carisma, porque nós só podemos viver o louvor de Deus intensamente se nós vivermos também a vida carismática. E para o Padre Gilberto, ser carismático não é viver momentos carismáticos, não é? Porque nós que somos carismáticos ou que viemos deste movimento da renovação carismática, corre-se o risco de ter momentos carismáticos, num grupo de oração, no momento de adoração, no momento de louvor. Mas para o padre, o salvista deve ser um carismático na sua vida cotidiana. E o Padre Gilberto usava uma frase muito bonita, que o louvor de Deus consiste no desejo contínuo de estarmos unidos a Deus. Então, dentro do louvor, dentro da vida carismática, tudo que nós formos fazer é para que cada pessoa seja batizada no Espírito Santo e ela encontre naquele batismo no Espírito Santo o verdadeiro sentido da vida. A nossa missão, ela é essa justamente de, pelo anúncio da palavra, fazer com que as pessoas se encontrem com esse Cristo que louva, com esse Cristo que batiza no Espírito. Nós trabalhamos em paróquias, nós cuidamos de casa de retiro, de um centro de crianças carentes na periferia de São Paulo. Nós pregamos retiro para jovens, para casais, para crianças, em diversas realidades. Nós promovemos a direção espiritual, o aconselhamento, a confissão, não é, de uma forma intensa. Então, o nosso apostolado, ele acontece de acordo com a necessidade da igreja. O Padre Gilberto, ele carregou uma cruz nos ombros dele, sobretudo a respeito da doença, né, que atingiu a pessoa dele, né? Ficou muitos anos de cadeira de rodas e tudo mais, e morreu como Jesus morreu, por asfixia, né? Então acredito que este modelo do fundador deveria ser um pouquinho o modelo de todos os membros, servos e servas de Jesus Salvador, né? Abraçar Jesus crucificado. Porque Nosso Senhor, quando nos dá um sofrimento, qualquer que seja, mesmo que seja pequeno, ele tem uma finalidade importante para nós, ou para nos santificar, ou para nos santificar mais ainda do que somos, ou porque ele nos prepara para alguma coisa especial, ou na família, ou enfim, em qualquer situação da nossa existência. A enfermeira disse uma vez, me contrataram para cuidar de um doente, né? E quando ela chegou, ela disse, eu comecei a cuidar do padre, ela disse, eu percebi uma coisa. Ao cuidar do padre, a doente era eu e quem cuidava de mim era o padre. Porque era a atitude dele, porque ela ficou tão admirada, porque ele estava doente no corpo e ela estava doente na alma. Então era dessa forma. Eu me recordo uma vez também, ele na Beneficência Portuguesa, já no final da vida, no hospital, no leito. Eu estava lá, quando de repente entrou uma enfermeira e depois foi entrando, saía e voltava. Chegava, pegava na mão do padre, alguns faziam alguns procedimentos, outros simplesmente entravam e saíam e não faziam procedimento nenhum. Eu fiquei encucado com aqueles... Aí eu sei que quando foi a quinta enfermeira que entrou, eu disse, mas vem cá, por que está entrando enfermeira aqui? Eu percebo que uma só fez procedimento, as outras simplesmente vêm, pegar na mão do padre e fica junto dele. Ela disse, não, padre. É porque a primeira enfermeira que entrou aqui de manhã, ela estava numa tribulação terrível
E ela disse que quando ela começou a fazer o procedimento do padre, ela não sabe explicar, ela foi entrando numa paz profunda, ela começou a falar para os enfermeiros, e todos os enfermeiros com problema estão vindo aqui. Então você vê que ele exalava muito mais do que ele falava, por isso que o Padre Gilberto ele trazia no seu ser já algo que exalava, era uma espécie de um perfume, como diz São Paulo, que nós somos o perfume de Cristo, né? Então ele no seu ser, ele falava. É tanto que na doença dele grave no hospital, ele disse, num fato ele conta, eu já estava arranhando o céu, quando vocês me chamaram eu tive que voltar. Então, para mostrar que o desejo dele era este, mas ele aceitava a vontade de Deus. Se a vontade de Deus era estar aqui, ele disse, Senhor, eu estarei aqui, eu farei a sua vontade. Mas a dele, como disse São Paulo, era partir deste mundo e estar contigo. É tanto que as últimas palavras dele nesta casa foram estas. Quando ele passou mal, ele sentiu que chegou o fim. E ele chamou o Xará, o Gilberto que cuidava dele, e disse, Xará, combati o bom combate, guardei a fé, agora eu vou receber a coroa da glória. Foi assim que ele partiu daqui, e foi para o hospital, e aí foi para o céu. Era um santo. Eu fico muito, peço desculpa, porque quando você convive com pessoas assim, marca você a vida toda, né? Mas já perdi muitas pessoas queridas, inclusive meu pai. Mas a maior dor que eu senti foi da perda dele. Não sei, amava, meu pai eu amava, mas o Padre Gilberto foi uma perda. Eu fiquei sem chão, meu Deus, e agora? De uma maneira, não de desespero, mas porque era como se aquela fonte de segurança, de certeza, de fé. Eu digo, como é importante hoje a gente ter essas referências, essas pessoas que nos sejam estes modelos, que falem de Deus desta forma, que transmitam a Deus, não só falem, mas transmitam sobre as pessoas, o ambiente. Então ele foi esse padre que ele transmitia, como eu disse, como um perfume. Do seu jeitinho, da sua maneira, ele ia deixando as marcas. Portanto, eu vejo que hoje o legado é esse daqui. Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Missionário, sobretudo este missionário, é que deve destacar ainda mais o trabalho apostólico dele. O próprio Padre Gilberto, ele deixou uma mensagem para os futuros salvistas, né? Ele disse, eu deixo as constituições que ele escreveu, a inspiração que ele sentiu para a obra. Então, essa mensagem, eu vejo que é a mensagem que deve perdurar. Porque hoje nós sabemos, pelos ensinamentos da igreja, que existe o carisma do fundador e o carisma de fundação. Todo ser humano recebe graças e dons, então ele tem seu carisma, o seu jeito de ser, como cada santo. Mas por meio daquele santo, Deus pode suscitar também um carisma de fundação, onde outros vão viver aquilo. Então, ser como o Padre Gilberto, cada um é único na terra. Então nós podemos ver sua vida, seu exemplo, mas ele deixou esse carisma de fundação para a gente viver, que é o louvor de Deus. Um aspecto da vida do padre, a Bíblia mostra que sempre os grandes santos tiveram também santas mulheres do seu lado, né? Então o Padre Gilberto também, além de Nossa Senhora, que toda a vida dele foi devota a Nossa Senhora, como mãe, exemplo, ele também tinha uma senhora que é chamada Nena, que é a Maria Aparecida, uma santa mulher que consagrou toda a sua vida a estar com o padre, a cuidar do padre. E essa mulher, ela tinha muitas visualizações, ela tinha um dom de ciência muito incrível nas missas, elas que falavam muitas coisas, o padre ficava admirado, ele dizia, a Nena tem tantas inspirações, então muitas coisas o Padre Gilberto também pegou desta santa mulher. Ele era muito humilde de reconhecer que Deus estava falando, então Deus usava muito ela. E aí Deus foi usando e falando de muitas coisas, né? E o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes, o Padre Gilberto, ele sentiu isso, de dar esse título de Nossa Senhora de Pentecostes, né? Então ele disse que foi sentindo como, mais ou menos, ele via Nossa Senhora de Pentecostes. Só que em Pentecostes ele queria vê-la também nesse aspecto, por isso que ela está mais destacada, e também no sentido de assunção, de sendo elevada aos céus. Então por isso que ele escolheu esta imagem, e como já falei anteriormente, o padre Mário, que era do PIME, então ele conhecia um padre em Roma que pintava esses ícones.
Então, o padre falou, olha, tem esse sacerdote que pinta, e o padre Gilberto passou para eles característica. Queria que fosse assim, assim, assim. Aí esse sacerdote pintou esse signo e depois foi enviado para nós em 97, quando chegou de volta no Brasil. E ele acreditava nas coisas de Nossa Senhora. Do Medjugorje, quando ele esteve lá, tem uma experiência que ele conta, que ele subiu no monte e ele ficou tão maravilhado que ele esqueceu, quando percebeu já estava escurecendo, ele já estava com a idade avançada, e quem já foi lá sabe, tem muitas pedras para descer, e ele disse que quando olhou para um lado, quando percebeu já estava escurecendo, disse, meu Deus, como é que eu vou descer agora esse monte com tantas pedras, né? E ele disse que quando estava descendo, um jovem disse, padre, o senhor quer que eu ajude o senhor a descer? Ele disse, obrigado. Foi descendo, e disse que quando chegou, desceu tudo, aí quando ele parou um pouco, sentou um pouquinho, quando ele viu, cadê o jovem? Tinha desaparecido. Então, com certeza, Nossa Senhora mandou um anjo ali para ajudar ele a descer aquele monte, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora. Acho que São João Paulo II, ele fez essa exortação para que as comunidades, para que os institutos voltassem o olhar para o carisma, para o chamado do seu fundador, né? Com o passar do tempo, é natural que os institutos, as comunidades, com tantas coisas, não é, da modernidade, vai procurando se adaptar, vai procurando melhorar, não é? E às vezes corremos o risco de nos perder, principalmente de esquecer da essência maior. Então, esses 30 anos, eu acho que é um momento da gente voltar a olhar para o Padre Gilberto, ver suas características, seu chamado principal e procurar segui-lo como exemplo. E acredito então que celebrar esses 30 anos de história é agradecer profundamente a Deus pela vida do nosso fundador, e a coisa mais linda é saber que nós temos um fundador santo, não é? Então só falta ele ser reconhecido oficialmente pela igreja, mas para nós e para todas as pessoas que o conheceram, como aqui várias pessoas estão dando o seu testemunho, foi um padre santo e que viveu a santidade de uma forma heróica, não é? Ele tinha como uma espécie de lema da sua vida, eu quero ser santo e por isso não vou julgar ninguém. Que eles sejam assim também, louvando a Deus em meio à alegria, à tristeza, às suas dificuldades, em todos os momentos e circunstâncias, e assim possam ser um sinal de alegria, um sinal de paz, um sinal de esperança, realmente, para não só para a diocese, mas para a igreja do nosso Brasil. Eu fico impressionado com meu querido irmão Padre Gilberto. Movido pelo Espírito Santo, ele teve uma experiência de Pentecostes, ficou unido com o Espírito Santo, recebeu o dom da sabedoria, e a grande graça e bênção é de ter formado os salvistas. Seminário carismático. Eu me lembro que durante todo o início da renovação carismática, ele sempre frequentava todos os retiros de sacerdotes. Ele queria cada vez mais informação sobre a vida no Espírito. E ele vivia realmente orientado pelo Espírito Santo. Olá, irmãos e irmãs, que alegria! Eu estou aqui com a minha família para falar um pouco da minha experiência com a Ordem Terceira. Fiz a experiência de ingressar na Ordem Terceira no ano de 2012. Desde então, caminhando aproximadamente 7 anos de formação, no dia 21 de outubro de 2021, eu fiz o meu compromisso definitivo nesta obra do louvor. O louvor de Deus que diariamente eu tento vivê-lo na minha vida cotidiana, com a minha família, no meu trabalho e também nos encontros mensais da Ordem Terceira Salvista. Lá nós vivemos este louvor junto com os irmãos e irmãs. Também nos apostolados da Ordem Terceira Salvista.
o grupinho de oração com as crianças, o terço com as famílias, tudo sob a intercessão do servo de Deus Padre Gilberto. Eu não tive a graça de conhecer o servo de Deus Padre Gilberto, mas quando eu me deparo com os textos que leio dos escritos dele, com as partilhas dos irmãos sobre a vida dele, eu vejo que o céu é possível, que a santidade é possível. E sob a intercessão dele nós lutamos para ser santos. E você, leigo, que tem curiosidade de conhecer o que é a Ordem Terceira Salvista, eu faço o convite. Acesse as redes sociais dos salvistas e tente se informar, tente alguma informação. Nós estaremos aqui para esclarecer tudo o que você precisa saber. Porque no louvor de Deus encontramos tudo. Tchau. Deixo então uma mensagem para os futuros salvistas que talvez não venham me conhecer. Eu tenho 77 anos de vida e mais de 52 de sacerdócio. Pelo fato de o Senhor ter colocado seus olhos benignos sobre mim e me escolhido para fundar essas duas congregações religiosas dos servos e das servas de Jesus Salvador, coloco-me olhando para o futuro, para os futuros servos e servas de Jesus Salvador. Falo para que, não me vendo, acreditem em mim, assim como disse um escritor sagrado, embora não vendo mais Jesus. Acreditem em Jesus, que amem o Senhor. Jesus, embora não o tenham conhecido, e com mais ardor, ainda que os que conheceram. Para essas pessoas, também falo a mesma coisa. Não me vendo, nem me conhecendo. Não nego para eles o meu coração, cheio de amor a Deus e vontade de santificar a todos. Tenho um amor muito grande pelas crianças, pelos adultos e também pelos velhinhos. Que esses futuros salvistas encontrem sua verdadeira vocação. Tudo isso está compendiado nas instruções que o Senhor permitiu que deixasse aos servos e às servas. Está escrito no compêndio que escrevi sobre a vontade do Espírito Santo nas Constituições. Ali está declarada toda a vontade de Deus. Aqueles que seguirem essas Constituições tenham a certeza de que estão no caminho certo da santidade, na vida pessoal e comunitária, e assim santificando-se pessoalmente. Santificam também o lugar onde habitam e outros irmãos ou irmãs vivificados pelo seu apostolado. A mensagem que deixo são os escritos relatados nas Constituições, principalmente a segunda edição da Constituição de 1995, pois ela repete a primeira e a completa mais. É isso que eu gostaria que continuassem a existir para todos os discípulos e discípulas que me seguirem. Que Deus abençoe a todos aqui na terra como no céu, pois já temos alguns salvistas, pessoas da fraternidade que estão nos céus. Eles estão rezando por nós na comunhão dos santos. Nós os rogamos com muito amor, porque estão rezando ardentemente pela nossa congregação. Se não fosse isso, não teríamos essa explosão de vocações que anualmente vem até nós. Que Deus abençoe todos com a sua bênção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que essa bênção de Deus permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe todo o Instituto, que Deus abençoe os servos e as servas, e que esse Instituto possa, à luz do Espírito Santo, continuar a evangelizar o nosso mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.